Agora você está ao vivo. Boa noite, Insta. Meu Insta. Oi, Lara. Boa noite. Opa, ganhei o coração. Roberto, meu amor, boa noite. Vou logo falando que eu quero falar filosoficamente sobre um artigo que eu escrevi. Boa noite, meu amor. Boa noite, José Domingos, José Jorge Costa. Bom, parabéns, PT! Nossa, tenho que dar parabéns. Eles são... primeiro eles são pacientes, né? Eles conseguem ganhar na paciência, coisa que o governo de direita não tem. Oi, Fashion. Gente, estou procurando patrocinador, viu? Me preocupe, por favor. Aí, Boilins Fashion. Gente, como eles são maravilhosos em articulação. Lá vai eu pra Alba. Eu, os professores e tal. Tá todo mundo na galeria. Aí veio os homens de preto, botou todo mundo pra fora da galeria. Audiência pública, da qual os funcionários públicos não pôde participar. Eles são ótimos. Eu não vou usar o termo maquiavélico, porque eu acho que Maquiavel é melhor do que eles. Então o que é que o governo fez? Tá aqui, não sou eu que estou dizendo, tá em todos os jornais. Gente, veja o Correio da Bahia, botaram a gente para fora da galeria, não deixaram a gente participar da votação. A galeria do povo da Assembleia Legislativa da Bahia tá aqui. Aí o que é que o governo fez? Comprou. Parabéns vocês, funcionários públicos, que se vendem tão pouco. Aí o governo fez o quê? Botou um pagamento extraordinário, um abono extraordinário hoje, na conta dos professores, dos precatórios. Aí os professores, perna pra quem te quer. Depois o que é que ele fez? Tá aqui nos jornais. Bom, botou a gente pra fora da galeria, tá no Correio da Bahia. A gente não filmou porque tinha os homens de preto. Eu não apanhei de meu pai, não vou apanhar dos outros, né? Então eu, vim pra casa, deixei pra lá. Vou continuar sempre lutando pelos meus direitos, mas sinto muito por vocês, funcionários, que se vendem por tão pouco. Que pena, né? Mas nós, né? Sim, aí deram promoção aos oficiais da PM, muito merecidamente, isso aí não posso dizer que não. E deram cargos também hoje, tudo hoje, exatamente no dia que a gente vai para a Assembleia fazer protesto. Contra os 2% de aumento. A gente foi fazer protesto, mas de protesto a gente não conseguiu fazer nada, infelizmente. Mas tá no jornal, virou notícia, já é alguma coisa. Eu hoje estou de luto, mas amanhã eu continuo a lutar. Porque eu não vou deixar de lutar pelos meus direitos constitucionais. Gente, é inconstitucional, viu? Tirar as pessoas de uma audiência pública da Assembleia Legislativa da Bahia. A galeria da Assembleia é para o povo. E para mim encerrou esse assunto aqui. Não é? Então, fiz o que eu pude, tentei ajudar. Quem foi, parabéns para quem foi, quem participou, quem não, quer dizer, tentou, né? Porque participar, ninguém conseguiu. Enfim, eu encerrei esse assunto hoje. Acabou. Vou falar filosoficamente hoje como professora de filosofia. Vou voltar. Odeio a filosofia. Vou voltar a meus temas.
que é mais interessante. Mareletros, Roseli, boa noite. Gente, diz que vai nevar. Peraí, eu vi aqui no Rio Grande do Sul, é sério. Rio Grande do Sul enfrenta um dia de muito frio com temperatura de sensação térmica abaixo, com ciclone da costa. Um gelo nessa tarde de terça-feira. Gente, vamos continuar doando, viu? As instituições, doem as instituições sérias do Rio Grande do Sul. E vamos continuar orando pelo povo do Rio Grande do Sul. Eu vi uma entrevista falando nisso de um governador que disse que não existe o povo pelo povo. De um governador não, de um prefeito de uma cidade. Não existe isso do povo pelo povo. Que ele está fazendo muito. Existe sim, o povo pelo povo. Porque eu vi o povo lá pelo povo. Viu o prefeito aí que eu esqueci o nome? É tão importante que o nome nem me interessa. Enfim. Gente, eu sou professora de filosofia e eu acho importante. Eu gosto de dar aula porque vou explicar a vocês uma coisa que muita gente não me entende, ou não entende, ou não interpreta bem a frase. Existe uma frase que diz assim: quem detém conhecimento detém poder. Mas, gente, esse poder não é dinheiro, não é riqueza. Todo mundo quer dinheiro, eu também quero. Eu também quero. Tô aí disponível. Pablo Marçal, você vai se candidatar a prefeito de São Paulo. Me contrata para fazer propaganda para você. Tô precisando de dinheiro. Tô dentro. Os candidatos que eu gosto, tô dentro. Vamos ver quem vai ser indicado. Aí agora, não é agora não. Para prefeito aqui é o meu prefeito Bruninho Reis. Meu vereador, se Tadeu se candidatar, vai ser Capitão Tadeu. Então, tô aí para fazer a propaganda. Gente, me pague, viu? Porque eu preciso de dinheiro, né? Ganhei só 2% de aumento. 2% é R$2. Acho que eu vou para Dubai com R$2. O que vocês acham? Acho que sim. Bom, é isso. Quem detém poder não é dinheiro. Detém poder é porque o conhecimento ninguém tira de você. É claro que a gente quer dinheiro. E conhecimento também dá poder. Eu achava que o governo, não daqui, né? Pelo amor de Deus. Qualquer governo, qualquer partido aí quiser, que não seja aliado do PT, por favor, me contratem como conselheira filosófica, porque todo país de primeiro mundo, o governo tem um conselheiro filósofo. Estou à disposição. E também para fazer propaganda fashion. Entrou aí fashion. Eu já estou com humor ótimo, porque eu estou tão acabada que tem que estar com humor. Então, gente, eu quero falar de um filósofo. Se não dá tempo, eu volto, viu? Porque eu quero falar desse filósofo. Ele é muito bom em política. O nome dele é John Locke. John Locke. Ok? E eu aconselho vocês a ler, ok? É o livro No Tratado sobre o Governo Civil. Muita gente não vai me entender, porque filósofo não entende, mas a gente pensa muito bem, viu? A gente tem uma ideia muito boa em
relação à política, a tudo. Porque tudo veio da filosofia. Por isso que eu digo, eu tenho filosofia. Por isso que eu sou professora de filosofia. Então, gente, eu escrevi esse artigo sobre John Locke, porque eu acho o sistema de governo bom. John Locke, como outros, tem um pensamento muito bom sobre o sistema de governo. Aí ficou ruim, peraí. Deixa eu diminuir aqui. Opa. Cristiane, menos. Aí eu quero que vocês prestem atenção. Que maravilha seria. Olha só. Leiam John Locke. Tem também Thomas Hobbes. Hobbes são filósofos, políticos, ok? Tem Maquiavel, que não é exatamente o que vocês pensam. Esse termo maquiavélico deturparam Maquiavel, né? Botaram maquiavélico como uma coisa ruim, uma conotação de que ele era ruim. Não. O sistema dele de governo não era ruim. Ele era muito inteligente e ele tinha uma política muito boa. Leiam Príncipe de Maquiavel, que aí vocês vão ver que Maquiavel não era Maquiavel. Na conotação ruim, como se fosse uma coisa ruim, uma coisa má. Não é. Mas se usa, né, o termo. Mas vamos lá. O meu artigo. Olha só. John Locke, no segundo tratado sobre o governo civil. Aí eu escrevi esse artigo. Veja bem, a legitimidade do poder político, base do governo civil. Eu espero que vocês entendam. Se não entender, me perguntam. Escrevam aí. Veja só, encontra-se radicada no consentimento unânime dos governados. Entenderam? A base do governo civil encontra-se radicada no consentimento unânime dos governados, não dos governantes. Angelina, boa noite. Entenderam? Legal, né? Pois é. Isso é segundo John Locke. Ele quer participar da live aqui. Meu companheiro. Pronto, chega. Desça. Deite aí. Deita. Já apareceu na live. Então vamos lá. Com efeito, segundo ele, John Locke. Hoje eu tô de luto, mas amanhã, meu amor, eu luto. Eu tô de luto pelo que aconteceu, por ver os funcionários se venderem por tão pouco. Hoje eu tô de luto, mas amanhã eu luto. Eu não desisto nunca. Desistir jamais, retroceder nunca. Então vamos lá. Então, com efeito, segundo ele, não é qualquer pacto que põe fim ao estado de natureza entre os homens, mas apenas o acordo mútuo, pelo qual todos se obrigam juntos a construir
uma comunidade e formar um corpo político. Estou falando de um governo, de uma forma de governo, de uma base do governo civil, como deveria ser. Quem quiser eu como conselheira, estou à disposição. Ok? Assim, a justificação do exercício do poder civil não se encontra na tradição e tampouco na força. Certo? O contrato lockeano, diferentemente do contrato hobbesiano é de Thomas Hobbes, que também é um especialista em política, filósofo. Thomas Hobbes. Então, o contrato lockeano é diferente de Thomas Hobbes. É firmado por homens que, iguais, absolutamente livres e dotados de razão, concordam mutualmente em formar uma sociedade civil, confiando-lhe o propósito de preservar aquilo que lhe... Dr. Dalton, oh, que honra! Estou falando de John Locke, filósofo, do tratado, um artigo que eu escrevi, baseado no livro dele, segundo tratado sobre o governo civil. Prazer que está o senhor aqui, Dr. Dalton. Beijo, muita saudade, a gente tem que fazer uma live juntos. Bota o assunto aí que eu tô dentro. O senhor é uma sumidade. É até uma honra. Só em você entrar já é uma honra. Muito obrigada por estar aqui. Então, gente, vamos lá. Eu parei na sociedade civil. Peraí. O contrato lockeano de John Locke, diferentemente... Não, aí eu estou repetindo. Eu me perdi aqui porque eu fiquei emocionada com a entrada de Dr. Dalton. Peraí. Muito bem, vamos lá. Então, o contrato lockeano é firmado por homens que... Oi, Elon. Que, iguais, absolutamente livres e dotados de razão, concordam mutualmente em formar uma sociedade civil, confiando-lhe o propósito de preservar aquilo que lhes pertence. Ok? E em sua condição natural, ou seja, proteger e consolidar seus direitos naturais inalienáveis e irrenunciáveis, que são sua vida, sua liberdade e seus bens. Stefan Hauser. Eu não sei se é Stepan ou se é Stefan Hauser, porque é croata. Good night. Oliveira, boa noite. Entendeu? Isso são, pra gente, o governo tinha que ser inalienável. Isso é a obrigação do governo, proteger isso do Estado. Nossa vida, nossa liberdade e nossos bens. Ok? Intentam, por meio do pacto, evitar, remediar as inevitáveis inconveniências do Estado de natureza quando, pela ausência de juízes e de leis positivas, ok? Cada indivíduo exerce seu poder de julgar, de punir por qualquer dano que lhe foi causado,
Para John Locke, como vocês quiserem chamar, só existe uma sociedade política onde cada um dos membros renunciou a esse poder natural e o depositou na mão da comunidade política. Há de se ressaltar que, diferentemente de Thomas Hobbes, há outros contratualistas. John Locke não concede um pacto de sujeição. Há de ressaltar que, diferentemente de sujeição, desculpe, na qual ele não concede um pacto de sujeição, ok? Na qual os pactuantes se submetem a um poder comum. Ele concebe apenas um pacto de associação, pelo qual os pactuantes, beijo para vocês, os pactuantes se submetem a um poder comum. Ele concebe apenas um pacto de associação pelo qual os homens consentem em formar House Cello, good night. Uma sociedade política, gente. Os homens é que consentem em formar uma sociedade política. Nela, o povo, como verdadeiro detentor do poder. Vocês têm que botar isso na cabeça. O povo, olha só o que John Locke diz. Ficou dele. Cadê o povo? O povo como verdadeiro detentor do poder soberano. O povo, ok? Outorga poderes constituídos no governo civil e na confiança, mas sem se submeter a eles. Por essa razão, a rebelião apresenta-se como uma possibilidade caso a autoridade civil não cumpra seus objetivos, que é o que está acontecendo conosco. Enfim, eu que escrevi a minha ideia que eu interpreto sobre John Locke. Boa noite, podóloga. Vaninha. Sim. Então, eu parei caso a autoridade não cumpra seus objetivos. Por essa razão, enfim, a justificação do poder político legítimo, conjuga duas interfaces, ok? Olha só, indissociáveis segundo o contrato Lockeano. Lockeano, gente, é de John Locke, viu? Para quem não sabe. Então, sua constituição, a partir do consentimento mútuo, firmado por homens livres e iguais, que se unem voluntariamente, e sua finalidade a de garantir a segurança, a propriedade dos indivíduos, vida, liberdade e bens. Realiza-se assim a instituição de um verdadeiro corpo
político regido pela vontade de membros livres para alcançar a paz comum. Espero que vocês tenham gostado do meu artigo. Eu acho que deveria ser assim. Então, leiam John Locke no segundo Tratado do Governo Civil. Gente, me contrate como consultora aí, filosófica. Eu tenho formas de governo ótimas. Cá para nós. Meus artigos são ótimos. Minhas poesias também. Dr. Dalto participou muito. Foi legal na época. Nossa, como foi. Saudade das lives, dos encontros que a gente fazia, né? Quando o Dr. Dalto, eu, Marcos. Mas enfim, né? Cada qual foi pro seu lado. Gente, outra coisa. Tire da cabeça que Maquiavel é maquiavélico. Isso é uma conotação errada sobre Maquiavel. Leiam O Príncipe. O Príncipe tem como eixo temático problemas políticos, éticos, filosofia, Estado, sociedade e poder. Oi, Popeu. Então, O Príncipe de Maquiavel é maravilhoso. Leiam. Gente, leiam. Não existe coisa melhor do que ler. Tá bom? Já que vocês não gostam de ler, então assistam minhas aulas de filosofia. Tá aí. Curtam, comentem, botem o coraçãozinho. Compartilhem. Faça isso por mim. Faça isso pelos pré-adolescentes, pelos adolescentes, para aprender sobre filosofia. Aqui eu estou falando de filosofia política. Tá bom, gente? Então, leia O Príncipe de Maquiavel, porque as pessoas têm uma ideia um pouco errada de Maquiavel. Ele não era ruim, viu? Ele tinha... Leia Um Príncipe de Maquiavel, que todo mundo já ouviu falar. Pelas frases de Um Príncipe, vocês deviam tirar que Maquiavel não era ruim. Ele tinha valores, virtudes morais elevados. Álcia Lagos. Enfim, boa noite, meus bens. Pompeu, boa noite. Sônia Pompeu. Então, gente, leiam O Príncipe também. Leiam John Locke, Thomas Hobbes. Ou então, assistam minhas lives filosóficas. Eu que amo, que eu digo, eu odeio filosofia. Sempre minha chamada eu odeio filosofia, mas eu que amo. Mas o príncipe é isso. Como é que ele é ruim? Pense bem, se ele falar da estabilidade do mundo, da segurança do Estado, né? Da condição humana. Maquiavel fala sobre isso, né? Ele fala também de evitar armadilhas. Leiam, Príncipe, estou falando. De armadilhas que corroam sua reputação, né? Reconhecimento pelo povo, honra e glória. Maquiavel não era ruim, não. Ele tinha muito isso da virtude. Virtu fortuna era o tema dele, né? Ele remete à importância do virtu e seu confronto com os caprichos da fortuna política. Então, tira essa ideia que Maquiavel era ruim. Ok, gente? Leiam O Príncipe de Maquiavel.
ok? Então, deixa eu ver, eu tenho poucos minutos, tem que tudo meu tá sendo correndo agora. Senão eu tenho que fechar a live e voltar. Se eu não quiser fazer só um. O que é que eu quero falar com vocês? Gente, eu sou meu nome, para quem entrou agora que não me conhece, não se esqueçam, curtam minha live online, compartilhem, comentem, só não me xinguem, eu já fui xingada demais. Continuo sendo até hoje. Eu abri hoje e digo, meu Deus, quanto xingamento. Ainda fui suspensa, não posso responder comentário pelo Instagram sem ter feito nada de errado, mas tudo bem, né? Deixa pra lá. Então, gente, eu falei de Thomas Hobbes, falei de John Locke, eu falei de um artigo que eu escrevi sobre John Locke, da política de governo. O que é filosofia política? Para vocês entenderem. O que é? A filosofia política, gente, é um ramo da filosofia que se debruça sobre questões relativas ao governo, política, liberdade, justiça, propriedade, direitos e a aplicação do Código Legal por uma autoridade. É o estudo que entrelaça ética, teoria política e filosofia de direito, oferecendo uma estrutura que ajuda a compreender as fundações e implicações das estruturas políticas governamentais. Eu posso dar 1000 aulas sobre isso, pode ter certeza. Em sua essência, a filosofia política busca responder questões fundamentais sobre a organização das sociedades e a distribuição de poder dentro delas. Explora a natureza da justiça e os direitos e obrigações dos indivíduos. Direitos e obrigações. Assim como nossa Constituição. Tudo veio da filosofia, gente. Tudo nasceu da filosofia. Eu amo filosofia. Amo ter estudado filosofia. Amo ser filósofo. Tudo veio da filosofia. Então é isso. Isso é filosofia política, entendeu? Então, ela explora a natureza da justiça, né? E os direitos e obrigações de nós, indivíduos, e dos estados. E a justificação, certo? Para várias instituições políticas. A filosofia política nos desafia a considerar a forma ideal de governo e as virtudes e as éticas que devem guiar. Olha como a filosofia política é maravilhosa. Que devem guiar os líderes políticos e nós, cidadãos. Não é maravilhosa a filosofia? Alguém aí comenta? Se não é, entenderam? Vocês entenderam o que eu falei? Se não entenderam, diga o que eu explico. O que não entenderam. Por que precisamos? Porque vocês precisam assistir minhas aulas de filosofia aqui na internet. Porque vocês precisam me contratar como professor de filosofia. Porque vocês precisam me contratar como conselheira. Políticos, me contratem como conselheira. Políticos que sejam de direita, viu? De esquerda. Para eu explicar. Veja só. A natureza
e propósito do Estado. Por que os Estados existem e quais devem ser seus papéis? Justiça e igualdade. O que constitui uma sociedade justa e como recursos e oportunidades devem ser distribuídos entre seus membros. Democracia e autoridade. A legitimidade da autoridade política e os méritos e desvantagens de diferentes formas de governo. Liberdade e direitos é o alcance das liberdades individuais que devem ser protegidos pelo Estado. Que nós não temos isso. É por isso que eu digo, minhas aulas são importantes, que eu não entendeu. Pergunta, meu filho. Ah, explica mais, fala mais. Eu amo. Eu passo horas, eu já passei. Gente, eu já fiz live de 4 horas de relógio. O pessoal pediu, explica, e eu tenho o maior prazer, apesar de eu estar aqui. Gente, eu tô com a virose aqui em Salvador. Tá uma virose que tá atacando, que hoje eu só faltei botar, como se diz, as tripas para fora. Deus me perdoe. Brincadeira. Coisa horrível. Ah, isso é tão cafona o que eu falei, desculpem. Então vamos lá. Obrigação política e um bichinho que voando. E a desobediência civil. As razões para obedecer e resistir à lei e ao Estado. E filosofia política fala sobre tudo isso. Explica como... Porque tudo veio da filosofia. Tudo nasceu da filosofia. Eu já falei sobre isso no passado aí, em algumas aulas. Como foi que surgiu a política, como surgiu a falácia, os discursos. Já falei tudo, mas posso falar de novo, 1000 vezes que necessário for. Temos também a política ambiental. Nas últimas décadas, as dimensões políticas de questões ambientais, incluindo mudanças climáticas, o que está acontecendo aí, que nós estamos vendo, conservação e desenvolvimento sustentável, tornaram-se cada vez mais importantes. Os filósofos, amo isso, os filósofos políticos exploram as responsabilidades éticas que temos para com o meio ambiente e gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Oi, Eleuze. E como as instituições políticas podem enfrentar esses desafios. Tá bom, gente? A filosofia política explora tudo isso. Ô, Pablo Massal, me contrate aí, viu? Vou lhe dar minha ideia. Eu sei que você é coach, você é demais, mas eu também sou, viu? Então, boa noite, meu amor. Como é que tá aí? Deve estar gelado, né? Porque eu sei que tá muito frio. Então, eu falei agora de política climática. Então, o filósofo aborda tudo isso. Eu estou falando de filosofia política. Entendeu? Tem essas abordagens que vocês vão amar. Né? Nós temos... os principais filósofos que eu vou falar da filosofia política são Platão, uma das figuras fundamentais
da filosofia ocidental. Platão explorou o estado ideal. Eu tô sabendo, tá gelado aí. Platão explorou o estado ideal em sua obra A República. Estudem, gente, estudem. A República. Se não estudar, assista minhas lives, compartilhe, assista. Defendendo a sociedade governada por reis filósofos. Aristóteles, aluno de Platão, Aristóteles adotou uma abordagem mais empírica em sua obra política, analisando diferentes formas de governo, defendendo uma política constitucional como ideal. Uma política constitucional como ideal. 40 minutos, daqui a pouco termina. Mas eu volto, se eu não terminar. O que eu falei no meu artigo, Thomas Hobbes, em Leviatã, é um livro dele, Leviatã. Hobbes apresentou uma visão da natureza humana e a necessidade de uma autoridade central forte para evitar o caos, né, de um estado de natureza. Esse é o pensamento de Thomas Hobbes. Eu fiz o artigo que eu falei aí, mas foi de John Locke. Ele tem um livro, né, 2 tratados sobre o governo. John Locke argumentaram pela proteção dos direitos individuais e o conceito do governo por consentimento. Eu gosto muito de John Locke. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, explorou o conceito do contrato social em Um Contrato Social, o livro dele, enfatizando a importância da vontade geral e da democracia direta. Karl Marx, que todo mundo deturpou tudo também que ele fez. A obra dele, o Manifesto Comunista e o Capital. Ele criticou o capitalismo e propôs uma sociedade sem classes, onde os meios de produção são propriedade comum. Gente, isso nunca foi para frente. E quem diz que usa em país socialista, Karl Marx é mentira. Porque o Manifesto Comunista é até bom, e o Capital também, mas nunca foi interpretado de maneira correta e muito menos usado. Karl Marx era milionário, gente, era rico. Só começa logo por aí. Devido a tudo que aconteceu, eu estou falando de filosofia política. Assim, qual a importância da filosofia política e de suas contribuições? Vocês sabem? Tá chato o assunto? Alguém pode me dizer? Alguém está entendendo tudo que eu falei aí? Tá bom? Vocês estão entendendo, gente? Fala na live, Roberto. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? De filosofia política? Por que é necessário a filosofia? Tá frio? Aqui também tá frio, viu? Aqui também tá frio. De filosofia política? Ô, gente, escrevam aí. Porque vai terminar a live e eu não terminei o assunto, eu quero voltar para terminar. E aí? Porque hoje eu tô de luto, amanhã eu luto. E aí, vocês estão gostando do assunto? Ninguém fala. Cadê o Roberto? Só tá aí Eleuze. Hein, Eleuze? Você que gosta muito de filosofia, o que você acha da minha filosofia política? Do que eu tô falando? Bom, eu vou levar o assunto.
Qual a importância da filosofia política e suas contribuições? Interajam comigo. Interajam comigo. Olha só, as contribuições e a importância da filosofia política para o mundo são profundas e duradouras. Ai, caiu um troço no meu. São profundas, e duradouras. Ela forneceu estrutura, gente, a filosofia política. Foi ela que forneceu a estrutura, intelectuais, que moldaram as instituições políticas, os sistemas legais e políticas públicas. A filosofia política incentiva o pensamento crítico sobre os princípios que fundamentam as decisões políticas e a natureza da sociedade. Nós temos que abordar, que pensar muito nisso. Oi, Arnaldo. Então, filosofia política é isso, é muito importante. Não é? Tá com muito frio? Não, ninguém é obrigado. Gente, ninguém é obrigado a assistir, eu peço. Gente, assista, curtam, comentem. Me dê uma força, compartilhem. Mas ninguém é obrigado a gostar nem assistir, né? Eu tô dando uma aula de filosofia política. Porque a política, tudo nasceu da filosofia. Enfim. Então, como eu falei, a filosofia política fomentou debates sobre liberdade, igualdade e justiça, influenciando movimentos por governança democrática, direitos civis e justiça social ao redor do globo. Menos grau de zero. Eu vi a sensação térmica, que está gelado aí Rio Grande do Sul. Eu já pedi que orassem por vocês. Mas vai passar, viu, Eleusa? Porque tudo passa. Mas eu não vou terminar a live aqui não, eu vou voltar, que eu vou terminar o assunto. Viu? Que é muito importante filosofia política. Então vai ser filosofia política parte 1 e parte 2. Eu tenho 48 minutos, fechei em 50, né? Não vai dar para eu falar o restante aqui. Mas deixa eu ver se eu concluo isso aqui. Gente, a importância da filosofia política também é evidente no diálogo contínuo entre os ideais do passado e as realidades do presente. Ela continua a inspirar e desafiar, live livre, pode falar aí, podem falar o que quiser, e desafiar indivíduo, é para isso que tem liberdade, né? O indivíduo a vislumbrar e trabalhar por um mundo mais justo e equitativo, por meio da exploração de perspectivas diversas e do exame crítico das estruturas políticas. A filosofia política permanece no campo do estudo vital, oferecendo respostas sobre as complexidades das sociedades humanas, tá bom? E a busca de um futuro melhor.
Me sigam, me curtam, comentem minha live. Gente, a live vai fechar. Eu tô falando de filosofia política, mas a live é livre, tema livre. Mesmo eu falando de filosofia política, vocês podem falar o que quiser. Então, a live vai fechar, porque eu tô com o tempo contado. E eu vou voltar para terminar, né, de falar sobre o restante do assunto, porque senão fica pela metade, fica chato, vocês não vão entender tudo sobre filosofia política e vocês são livres para falar o que quiser. Então eu peço a vocês, meus amores, assim bem de perto, voltem para a live, que eu vou fechar essa, vou postar. É questão de o quê? 5 a 10 minutos e volto para terminar de falar sobre filosofia política, porque nós precisamos, gente, brigar por uma sociedade mais equitativa, mais justa para a gente, porque não há justiça, não há. Nós não temos uma sociedade justa. Nós temos uma diferença, nossa, é muito grande a diferença social. Ok? Então vamos brigar por isso, gente. Pelo justo. Vamos ter uma sociedade justa, né? Uma sociedade mais humana, igualitárias para todos, que nós não temos. É disso que eu estou falando. É por isso que eu peço, voltem. Eu vou ter que fechar essa. E volto. E na volta, o que é que eu vou falar? Qual a diferença entre filosofia política e ciência política? Ok? Pronto. Espero vocês. Por favor, voltem. Tá bom? Vou fechar essa, vou postar. É questão de 5 minutos, é rapidinho. E eu volto. Obrigada a todos vocês. Voltem que eu tenho umas coisas para dizer. E eu vou ler um texto de Isaías, da Bíblia. Isaías 37, 29. Vocês vão amar. Vocês vão amar. Quem é cristão vai amar. Tá bom? Aguardo vocês, viu? Eleus, aguardo vocês, viu? De volta. Mesmo com frio. Se embole aí. Se enrole toda, mas volte. Volte que você é importante. A diferença entre Lula e Jerônimo? A diferença? Você pode deixar eu responder que a live está fechando? Na volta eu respondo isso aí para você? Pode ser, Roberto? Volte que eu vou responder a diferença entre Lula e Jerônimo. Tá bom? Oi, Serei, meu irmão. Volte aí, eu vou fechar a live rapidinho que tá acabando. Porque eu tô falando de filosofia política. Vou voltar agora para falar qual a diferença entre filosofia política e ciência política e responder a pergunta de Roberto. Qual a diferença entre Jerônimo, governador da Bahia, e Lula? Então voltem. Só vou postar essa rapidinho. Viu, meu irmão? Volte. Meu irmão, você é um gênio. Advogado maravilhoso, gênio. Volte. Gente, eu ainda tô com essa virose, mas volte para vocês ouvirem o resto. Que eu tô falando de filosofia política e agora vou mostrar a diferença de ciência política e filosofia política e responder a Roberto a diferença entre Lula e Jerônimo. Tá bom? Aguardo vocês. Questão de 5 minutos. Beijo! Ai, peraí. Tô mal.